O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho perdoe os nossos pecados. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Meus irmãos e irmãs, este anúncio feito por Jesus, ele deve ser acolhido por todos nós, particularmente neste maravilhoso ano da graça do Senhor que nós estamos vivendo, o ano do jubileu extraordinário da misericórdia. Que possamos todos, neste ano santo, acolher o dom da misericórdia do Senhor, para que também, pela graça de Deus, nos tornemos misericordiosos como o Pai. Nunca é demais recordar como todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, necessitamos da misericórdia de Deus. Todos nós, porque mesmo sendo discípulos de Cristo, somos pecadores. Nem sempre conseguimos viver com coerência, com fidelidade, a vocação cristã, como precisamos, a partir de uma atitude de humildade interior, precisamos suplicar e confiar na misericórdia de Deus, para que também nós nos tornemos, pela graça de Cristo Redentor, misericordiosos como o Pai. Nós celebramos hoje a festa do apóstolo e evangelista São Mateus. E vimos, pelo Evangelho de hoje, que Jesus olhou para Mateus com misericórdia. Mateus, como nós ouvimos do Evangelho, ele estava ali sentado na coletoria de impostos. Ele era um publicano,
um cobrador de impostos, natural daquela região ali de Cafarnaum, onde também Pedro vivia, Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, ou à beira do mar de Tiberíades. Ali, Mateus, porque era cobrador de impostos, certamente experimentava por parte do povo muito ódio, porque os coletores de impostos não apenas cobravam os impostos, mas muitas vezes defraudavam, muitas vezes passavam a perna, viviam também na corrupção, na mentira. E quantas vezes eles tinham o dever de invadir a casa das pessoas que não pagavam os impostos para pegar seus bens, para pegar seus pertences. E, portanto, é muito provável que Mateus era alvo do ódio, do ressentimento do coração das pessoas. E, de repente, Jesus passa por ali, nas ruas de Cafarnaum, olha para Mateus e simplesmente diz: segue-me. O chamado de nosso Senhor tocou profundamente o coração de Mateus. Ele percebeu em Jesus a manifestação daquele que dava sentido à sua vida. Por mais importante que fosse a sua profissão de cobrador de impostos, por mais que Mateus ganhasse o ganha-pão, ganhasse o pão no dia a dia com o seu trabalho, ali, no chamado de Jesus, tocado pelo chamado de Jesus, Mateus deixou tudo para se tornar seu discípulo. A misericórdia o alcançou. É certo que no seguimento de Cristo, Mateus foi experimentando a graça da conversão, a conversão do seu coração. Ele foi abandonando a sua vida de pecado, ele foi abandonando a sua vida de homem fechado ao amor de Deus e fechado ao amor para com o próximo. Ele foi se convertendo pela graça da misericórdia do Senhor. E depois, seguindo Jesus, Mateus vive também a experiência de colocar por escrito os ensinamentos de Jesus, ensinamentos de fé, ensinamentos de salvação, e graças a Deus esses ensinamentos chegaram até nós através do seu Evangelho, Por fim, Mateus foi martirizado. E é por isso que os nossos paramentos são vermelhos, significando a entrega, significando o derramamento do sangue deste apóstolo, deste evangelista, pela causa do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos, a misericórdia de Deus produz no coração humano. Que coisa linda! É por isso que o Papa Francisco nos convidou a viver o ano jubilar extraordinário da misericórdia, para que nós nos abramos ainda mais à graça da misericórdia do Senhor, a misericórdia que produz em nós frutos de conversão, frutos de penitência, frutos de uma vida ainda mais comprometida com o Evangelho de Jesus, uma vida ainda mais comprometida com o reino de Deus. A igreja, irmãos e irmãs, ela foi fundada por Jesus. E o próprio Jesus quis que a sua igreja
da qual ele é a cabeça, e a igreja é o seu corpo. O próprio Jesus quis que esta igreja fosse fundada tendo como fundamento a fé dos apóstolos, a começar da fé do apóstolo São Pedro, quando professa a sua fé em Jesus como Messias Salvador. Por isso é que nós rezamos no credo que cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Essa igreja ela é una, essa igreja ela é santa, essa igreja ela é católica, essa igreja, a igreja de Cristo, é apostólica. Ela foi fundada, ela foi alicerçada na fé dos apóstolos. E como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, nós temos, irmãos e irmãs, um só corpo, um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança para a qual nós fomos chamados, um só Deus, que é Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. E São Paulo ainda deixa claro que os que são discípulos e discípulas de Jesus foram chamados para pertencer a este corpo, único corpo que é a igreja, foram chamados para ser membros desse corpo e, como membros do corpo que é a igreja, exercer o ministério. Exercer o ministério. Alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros como pastores e mestres. Ele capacitou os santos para o ministério, diz São Paulo, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento da salvação e da misericórdia. Meus irmãos e irmãs, cada um de nós é membro desta igreja, é membro deste corpo, que pela intercessão do apóstolo e evangelista São Mateus, possamos também, alcançados, transformados pela misericórdia de Deus, possamos também exercer a nossa vocação, o nosso ministério, trabalhar pela unidade, trabalhar pela edificação do corpo místico de Cristo, que é a igreja, como profetas da misericórdia. Homens e mulheres que, tocados, transformados pela misericórdia de Deus, fazem questão de expressar a misericórdia do Senhor aos nossos semelhantes. Que Deus nos dê essa graça, que possamos também, cada um, colaborar com o crescimento, com o incremento, com a edificação da igreja una, santa, católica e apostólica, através do testemunho da fé, pela prática das obras de misericórdia. São Mateus, que ele interceda por nós. Ele que, mesmo sendo muitas vezes odiado como publicano, cobrador de impostos, não apenas foi alcançado pela misericórdia e por essa misericórdia de Deus se converteu, mas ele foi instrumento de misericórdia para tantas pessoas, pecadores, pecadoras. Que assim seja na vida de todos nós. São Mateus, rogai por nós. Mais uma vez, São Mateus, São Mateus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!